O Ministério Público Estadual realizou uma reunião para discutir a situação do transporte público escolar nos municípios maranhenses. Acidentes são comuns no transporte de crianças. Nos últimos 4 anos, 10 acidentes automobilísticos envolvendo estudantes aconteceram no Maranhão. Ao todo, 10 crianças morreram e muitas foram gravemente lesionadas, inclusive com amputações. Todos os casos tiveram como causa o transporte irregular ou inadequado, com o uso de ônibus em más condições ou do velho e ultrapassado pau de arara, um meio de locomoção em caminhão aberto sem conforto algum e com muito perigo. Pensando nessas crianças e jovens, é que o Ministério Público do Maranhão, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, tem realizado o projeto Pau de Arara Nunca Mais, o MP na defesa do transporte escolar de qualidade. O objetivo é regularizar o referido serviço em todo o estado e coibir o uso de veículos paus de arara para a condução de estudantes. Com certeza, o nosso foco é esse. Nós entendemos que esse tipo de transporte ele não traz dignidade para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos estudantes, e entendemos que devemos ter, de fato, tolerância zero com relação a isso. Depois de tantos acidentes, o Ministério Público do Maranhão se juntou a outras instituições para realizar auditorias. Até este ano, 35 municípios maranhenses receberam a visita das equipes, com o objetivo de fiscalizar as condições do transporte escolar. Foi verificado que os paus de arara continuam. Muitos veículos apresentavam pneus carecas e eram conduzidos por motoristas sem habilitação, em completo desrespeito às normas de trânsito. Nesse ponto, o Detran é um importante parceiro para solucionar alguns problemas. O Detran entra com a parte da regularização dos veículos, né? Isso a gente já tem caravanas que têm feito vistorias por várias cidades no estado do Maranhão, atrás desses veículos, da regularização dos mesmos, né? Para a gente pôr fim a essa morte de crianças, a essa mutilação de crianças que ocorre no nosso estado, infelizmente. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o desembargador Ricardo Duailib, anunciou que será realizado no próximo dia 20 de agosto, daqui a uma semana, a audiência pública de elaboração do plano de mídia para uso durante o programa eleitoral gratuito. Nesse mesmo dia será também realizado o sorteio que vai escolher a ordem de veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, de acordo com o que determina o Tribunal Superior Eleitoral. A audiência pública será realizada às 4 da tarde. Na Assembleia Legislativa, uma segunda-feira sem novidades. O que vinha acontecendo antes do recesso voltou a se repetir. Faltou gente para discutir os projetos. O repórter Hugo Reis acompanhou a sessão e traz para a gente as informações. Boa noite, Hugo. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Olha, a semana, pelo que deveria ser, começaria prometendo ser bem quente na Assembleia Legislativa, mas isso não vai acontecer aqui não. Tudo indica que esse clima de disputa vai ocorrer mesmo nas ruas. Afinal de contas, essa semana começa definitivamente aí a campanha eleitoral, né? Bom, o painel da Casa, aqui da Assembleia Legislativa, chegou a registrar a presença de 22 deputados, mas no plenário, cadeiras vazias, poucos deputados utilizaram a tribuna. Destacando aqui alguns pontos com o deputado Júnior Verde, ele falou da agenda política no interior do estado durante o final de semana. O deputado Wellington também utilizou a tribuna, fez duras críticas à gestão do atual governo, destacando uma audiência pública realizada com agentes penitenciários. A deputada estadual Andréa Murat também utilizou o espaço para criticar ações que acontecem neste período das eleições. Destacou que seu pai, o Ricardo Murat, aguarda com tranquilidade o julgamento do processo na Justiça, o que pode, dependendo do resultado, atrapalhar a candidatura dele ao cargo de deputado federal. Por fim, quem utilizou a tribuna foi o deputado Rogério Cafeteira, fez destaque com relação à decisão do TRE do Estado do Maranhão em relação ao registro de candidatura do governador Flávio Dino, candidato à reeleição. Pascoal. Hugo Reis, muito obrigado por suas informações. Boa noite, até amanhã. Nossa pauta política agora é assunto para análise de Marcos Saldanha. Marcos, muito boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite você de casa. Processo eleitoral em andamento.
Tivemos na próxima segunda-feira aí, tem a escolha, o sorteio, né? A escolha já da ordem das entradas, das inserções no rádio, na televisão, da propaganda eleitoral gratuita, que vai começar, aliás, um processo eleitoral de propaganda efetivamente muito curto, né? Na próxima sexta-feira começam para valer aí o período de campanha, né? É isso mesmo. Tem uma coisa que tem me chamado a atenção, que algumas pesquisas, algumas análises, alguns analistas dizem que a influência da internet ainda não é muito grande e que os veículos tradicionais, TV, rádio, jornal, ainda terá um peso muito grande nessas eleições. Eu acho que depois da eleição a gente vai poder avaliar se isso é uma verdade absoluta. De qualquer forma, a propaganda na TV e no rádio, ela tem um elemento desde a eleição passada que é importante. Além do programa político eleitoral, além daquele programa mais curto do que a eleição passada que você assiste, tem uma coisa que eu acho que vale muito mais, é muito mais precioso, que é o que você falou, as inserções. Sim. Por quê? Porque o horário político, quando ele começa, não necessariamente você fica assistindo, mas as inserções, elas acontecem durante a programação, ou seja, você está ali assistindo a novela e assiste o programa do candidato. Aí, nesse sentido, né, é claro que quem está mais coligado, quem tem uma estrutura partidária muito mais forte. Entra mais vezes. Pois é, quem desfruta de fundo partidário, até porque nas eleições passadas se discutiu muito se o partido da aliança na majoritária, ele pode ceder o tempo dele para o candidato, né, que forma a chapa majoritária daquela aliança. Ou seja, eu posso usar ali como tempo de partido e ao invés de divulgar necessariamente o meu partido, mas divulgar ali o candidato da chapa majoritária. Então, nesse sentido, é claro que quem construiu um arco de aliança maior, ele terá vantagem. Não só no horário político, propriamente dito, que eu acho que ele pesa menos, embora ele que dá a cara tradicional de eleições, ou seja, quando ele começa, as pessoas dizem, bom, agora começou a eleição. Uhum. Mas as inserções, elas são preciosas, né? Para os analistas, eles sabem que aquele momento, que ele é curto, as inserções, mas é aquele momento que a pessoa fica. Ela está ligada ali na televisão para poder acompanhar. Bom, dito isso, também você falou da questão da Assembleia Legislativa. Sim, a informação que o Hugo Reis trouxe aí pra gente, mais uma vez, ele foi para lá acompanhar a sessão, mas, como sempre, para variar, uma diferença, né? Pelo menos tinham 22 deputados foram lá, disseram que estavam lá presentes, assinaram lá o ponto, vamos dizer assim, bateram o ponto, mas não estavam em plenário para abrir as discussões. Pois é, e aí sem quórum não tem sessão. Na segunda-feira a sessão é o dia que a sessão ocorre à tarde, justamente para quem viaja durante o final de semana para o interior, desde a sexta-feira, diga-se de passagem, tem a segunda-feira de manhã ainda para fazer o deslocamento e está na abertura da sessão às 15 horas da tarde, mas isso já virou regra, sobretudo em ano eleitoral. Porém, temos aí uma velha novidade velha, vamos dizer assim? Quer dizer, 3 ex-presidentes da casa tentando voltar a se reeleger. Quer dizer, a gente tem falado em possibilidade de renovação e eu tenho chamado a atenção que talvez seja a eleição com menos renovação do que a gente vai ter pelos motivos da mudança do financiamento e pela questão da crise, menos dinheiro circulando. Então, quem está no mandato vai ter vantagem, principalmente dependendo das alianças que fez. Então, nós temos aí 3 nomes. O Arnaldo Melo, por exemplo, foi presidente da casa, Manuel Ribeiro foi presidente da casa e o Marcelo Tavares. Quer dizer, chama atenção aí os dois, Arnaldo Melo e Manuel Ribeiro, que juntos aí já somam muitas décadas, né, de mandatos. Então, se essa turma se reelege, o conceito de renovação... E vale lembrar que o Arnaldo Melo esteve fora na atual legislatura, mas a filha dele o representou, né? Esteve lá, enfim. Ô Marcos, isso... O que se deve mais? Isso é vontade de contribuir ou apego ao poder? O que você acha, hein? Pois é, fica muito difícil acreditar que seja, né, a vontade de contribuir, muito mais a ideia de manter um representante ali da família, manter o espólio político. A gente não fala não só necessariamente a questão do espólio financeiro, mas o espólio político construído. É aquela história, enquanto você tem mandato, você está no jogo. Você fora de mandato, por isso que muitos candidatos, quando arriscam a sua candidatura, ou seja, o cara abre mão de um cargo para
se candidatar para outro, correndo o risco de não ser eleito, ele sabe que estar fora do jogo significa uma dificuldade muito grande. Você sem mandato, ficando fora do jogo, talvez isso tenha pesado, inclusive, em alguns nomes que pensavam em se candidatar e abriram mão disso para um determinado cargo, para não correr o risco de ficar fora, né? Bom, Pascoal, queria chamar a atenção para mais um detalhe. Semana passada a gente falou muito de judicialização. Sim. E aí eu queria incluir só mais uma pequena informação. Essa semana a gente tem alguns julgamentos importantes de candidatos, mas eu chamo a atenção também que o processo ele envolve prefeitos, porque prefeitos eles não deixam de ser apoiadores nos interiores, né, lideranças políticas. E nesse momento, por coincidência, diremos assim, por coincidência, muitos processos começaram a andar de prefeitos e ex-prefeitos, quer dizer, talvez uma ideia de tentar enfraquecer aliados, né? Então vamos aguardar também os desfechos desses processos, que eles interferem também muito diretamente nessa logística do jogo. Obrigado, Marcos. Boa noite. É isso aí. Boa noite, obrigado. Boa noite a você de casa. Uma exposição em um shopping da capital está mostrando as máquinas utilizadas por Leonardo da Vinci. Uma exposição de encher os olhos e um banho de cultura e conhecimento. No São Luís Shopping está acontecendo a apresentação das máquinas de Leonardo da Vinci. Cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Da Vinci esteve à frente de seu tempo e nesta mostra não nos resta dúvidas de seu enorme empenho e conhecimento. É algo que a gente não pode pensar um dia estar de frente de um trabalho de Da Vinci, né? Eu estou assim, vislumbrado, não sei nem como, se eu estou acreditando de olhar esses trabalhos. As máquinas de Da Vinci perpassam por seus estudos de peças de guerra, armas e máquinas bélicas, como a catapulta, que fez diferença nas guerras medievais. Ele também é conhecido como o precursor da aviação e da balística, sem dúvida desempenhando um papel fundamental na história. Leonardo da Vinci é um cientista acima de seu tempo. Essa é uma exposição que todo estudante, todo aquele que se interessa por cultura deveria visitar, deveria estar presente. Seus conhecimentos e experimentos também passaram por peças hidráulicas e seus estudos sobre a água. Mas foi na pintura que grandes obras são reconhecidas, como a Eterna Mona Lisa ou La Gioconda, a Risonha, obra realizada no ano de 1500 e representado aqui nesta exposição. A exposição fica em cartaz na Praça de Eventos do São Luís Shopping até o dia 30 de setembro. Outras notícias no portal guará.com. A todos um excelente fim de noite, um bom descanso e até amanhã às 11h15 da noite, logo após o Avesso. Boa noite para você e até lá. TV Guará, maranhense por natureza.